Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu confesso que por um momento eu achei que ia escapar dessa vez, mas estamos aqui, né? Foi me feito o convite hoje pela manhã e de tanto relutar, mas enfim, acabei estando aqui, né? E peço ao Espírito Santo que seja Ele que conduza a nossa mensagem, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada para entregar, mas sabemos que o Espírito Santo é que impulsiona toda a obra, tudo aquilo que nós fazemos, é o Espírito Santo. Então estamos aqui pela misericórdia de Deus. Eu peço aos irmãos que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Já fazia muito tempo que eu subi aqui para falar da palavra do Senhor. E quando a gente sobe aqui, na nossa retaguarda, tem esses mestres, é impossível não ficar apreensível. Isaías 53, a partir do primeiro. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, esse texto, para mim, ele é um dos mais belos de toda a Escritura Sagrada, e toda vez que eu leio esse texto, me sinto comovido, e tantas vezes já chorei lendo esse texto. Aleluia, acredito que aquele que ama o nosso Salvador, que ama a Jesus Cristo, ao ler esse texto, se sente da mesma forma, se sente comovido. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse texto, eu quero que os irmãos venham comigo até o livro de Samuel, no capítulo 16, onde se narra a história de quando Davi foi ungido rei. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, e ele unge o rei Davi, unge o menino que seria o rei de Israel. Nós sabemos que Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, e Deus procurava entre o povo de Israel aquele que seria o rei, o próximo rei de Israel. Então Samuel chega à casa de Davi, e Jessé, o pai de Davi, começa a passar os filhos, seus filhos, apresentando a Samuel. E o primeiro filho, Eliabe, quando chega à presença de Samuel, e Samuel, humano como era, com as suas inclinações humanas, ele é levado a analisar a Eliabe, a julgar a Eliabe pela sua aparência.
Isso é coisa de humano, isso é coisa de gente. Mas o Senhor, que fez os céus e a terra, e que seus olhos são como chama de fogo, o seu olhar penetrou através de Eliabe, e Deus esquadrinhou a mente daquele homem, em sua largura, em sua altura, em sua profundidade. E Deus diz a Samuel: Samuel, não é este aí. E aí Samuel fica surpreso. E aí Jessé começa a passar os outros filhos, e Deus reprova um por um. Mas aí Samuel pergunta ao pai de Davi, pergunta a Jessé: Jessé, já se acabaram os meninos? Jessé olha para Samuel e diz: não, ainda tem mais um, o mais novo, o menor, ele está apacentando as ovelhas. E aqui eu quero abrir um parêntese, irmãos, porque parece que, por conta dessa frase que Jessé falou, muitos pregadores, muitas pessoas são levados a crer que Davi era um jovem desprezado, ou era um jovem pequeno, era um coitado. E nós sabemos que Davi, ele era bisneto de Boaz. Boaz era um homem muito rico, irmãos. Provavelmente Jessé era um homem de muitas posses, era um homem muito rico. Haja visto aqui os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles eram guerreiros treinados. E só as famílias mais ricas podiam ter essa oportunidade de sua família ter um guerreiro treinado, porque para se comprar armas, para se comprar um armamento, precisava de dinheiro. Então nós vemos que Davi não era qualquer um. O pai dele disse que ele era o menor, porque na sucessão do seu clã, da sua família, ele seria o último por ser o mais novo. Quando Jessé morresse, Eliabe assumiria o papel de líder da família. E a Bíblia diz que chegou Davi, e Davi era ruivo, e Davi era formoso de aparência, e Davi tinha uma boa presença. Então nós vemos que Davi não era, muitas vezes se prega como se Davi fosse um coitado. Davi não era. Davi era um jovem valente, e Davi foi ungido rei, mas nós sabemos que ele só veio assumir o trono muito tempo depois. E nós sabemos a história de Davi, que certo tempo Golias, o gigante Golias, estava importunando o povo de Israel. E Davi foi levar comida para seus irmãos. Davi foi ao campo de batalha, e Davi viu aquela situação. E Davi, como corajoso que era, intentou no seu coração de ele enfrentar o gigante Golias. Disse ele: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus, que afronta Israel? Nós vemos uma qualidade de Davi, irmãos. Davi era corajoso. Davi não tinha medo. Para se apresentar a Saul, ele disse: olha, certa vez um leão veio atacar as ovelhas de meu pai, eu matei ele. Também fiz isso com o urso. Nós vemos que Davi era um homem corajoso, era um jovem corajoso. Aleluia. E ali Davi, como os irmãos bem sabem, pega aquelas pedras, 5 pedras, para enfrentar Golias. Mais uma vez eu falo que muita gente às vezes faz uma conjectura do que seriam essas 5 pedras. Mas eu digo que Golias tinha 4 irmãos. E o motivo de Davi pegar 5 pedras é porque se ele mata Davi e os irmãos de Golias vêm ao encontro dele, ele tem uma pedra para cada um. Aleluia. Davi confiava em Deus, irmãos, a ponto de ele escolher uma pedra só para cada gigante. Aleluia, glória a Deus. Que jovem extraordinário era Davi. Aleluia. Mais à frente, nós conhecemos a história de Davi.
Davi, irmãos, ele era, além de ser corajoso e guerreiro, Davi era músico, Davi era poeta, Davi era compositor. Quem dera agora, irmãos, se nos fosse permitido voltar àquela época no tempo e adentrar ao palácio de Davi, e adentrar, quem sabe, aos aposentos de Davi. Quem sabe, numa manhã, o rei Davi acorda na sua cama, e movido e cheio do Espírito Santo, Davi começa a escrever os seus salmos. E Davi escreve: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que visão gloriosa deveria ser isso. Davi era cheio do Espírito Santo. E Davi era compositor, era músico, era poeta. Mas Davi, irmãos, Davi não era perfeito. E um exemplo disso é quando ele peca ao Senhor em adultério com Batseba. E aí, quando a gente para pensar nesse homem que era Davi, corajoso, poeta, cheio do Espírito Santo, quando a gente se depara com esse pecado de Davi, é como se tivesse uma mancha na história de Davi. Mas Davi tinha outra qualidade que o diferenciava das demais pessoas. Davi era sincero com Deus. Aleluia. E Davi se arrepende de seu pecado. Davi se arrependia de seus pecados. E Davi se derramava na presença do Senhor. E ele escreve o Salmo 51. E fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Aleluia, glória a Deus. E aí, somos levados de novo a admirar Davi. E dizer: que homem era Davi. Aleluia. Então Davi era esse rei, irmãos, de Israel, o maior rei que Israel já teve. E o povo de Israel conhecia a história de Davi. E é feita uma promessa a Davi. A promessa que da descendência de Davi sairia o Messias, sairia o Rei eterno de Israel. Aleluia! E agora o povo de Israel tem no seu imaginário, tem na sua consciência a esperança do Messias que vinha da descendência de Davi, da linhagem de Davi. O povo agora tinha em sua mente que o Messias seria algo parecido e melhor que Davi. O povo esperava o rei vitorioso, assim como Davi foi. Aleluia! E criou-se essa esperança no imaginário e no consciente do povo de Israel, do povo de Judá. Aleluia, glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que sabemos que esse Messias nasceu muito diferente do que era Davi. Nasceu na mesma cidade. Jesus nasceu em Belém, mas Jesus cresceu em Nazaré, que era uma cidade que ninguém dava nada por ela. Era uma cidade esquecida. Talvez nós lembremos dessa cidade hoje em dia só por conta que Jesus viveu nela. Aleluia! Glória a Deus. Jesus nasceu em Belém, irmãos, mas vivia em Nazaré. Jesus não era filho de nobre, irmãos, nem de gente rica. Jesus era filho de carpinteiro.
trabalhador braçal. Aleluia. Glória a Deus. Que diferença de Davi. Jesus não era guerreiro. Jesus não era guerreiro. Glória a Deus. E aí Jesus começa agora o seu ministério. E as pessoas começam a ouvir falar do Messias. Só que o povo olha para Jesus e pensa, não é nada daquilo que a gente imaginava. O povo olha para Jesus e vira o seu rosto, porque Jesus não tinha uma boa aparência assim como Davi tinha. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha poder financeiro. Esse povo agora começa a entrar em conflito, irmãos, porque além disso, Jesus tinha uma mania de apontar o pecado e denunciar o pecado deles. Jesus agora falava que eles deviam se converter dos seus pecados, enquanto que eles achavam que o Messias vinha livrá-lo do Império Romano. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E agora esse povo começa a desprezar Jesus, pelo fato de Jesus não ser aquilo que eles esperavam, pelo fato de Jesus não fazer aquilo que eles esperavam. Aleluia. E Jesus andava no meio do povo e curava os aleijados e se assentava com os beberrões. Aleluia. Não tinha nada a ver com o rei glorioso que eles esperavam. Natanael até falou: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece que Natanael não lia as Escrituras, porque os profetas já haviam profetizado que Jesus seria nazareno. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitos e muitos e muitos hoje se afastam de Jesus, porque quando começam a conhecer verdadeiramente Jesus, não é aquilo que eles imaginavam. Muita gente que está muitas vezes desesperado, vem à casa do Senhor, aceita Jesus, não permanece, irmã Ivone. Por quê? Porque quando ele começa a conhecer Jesus, não é aquilo que ele esperava. E a palavra de Deus começa a confrontar os seus pecados. A palavra de Deus começa a lhe ensinar como ele deve ser. E a pessoa, infelizmente, se afasta e volta para o mundo. Isso foi o que aconteceu com os judeus naquela época. O povo de Israel naquela época. E aí todos os irmãos sabem da história. Arrumaram um motivo para matar o nosso Jesus, morte de cruz. E agora Jesus está todo ensanguentado, irmãos, esbofeteado, envergonhado, aleluia, cuspido. O que eu quero dizer à igreja é que os judeus não entenderam que aquele homem todo sujo, rabugento, espancado, com aquela coroa enfiada na sua cabeça, ele é a esperança. Aleluia. Fora ele não há outra esperança, irmãos. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Quantos e quantos e quantos hoje em dia estão perdendo a vontade de viver, estão perdendo o desejo pela vida, porque estão colocando a sua esperança em coisas passageiras. Quantos colocam a arma na cabeça e tiram a sua vida? Por quê? Porque não tem esperança. A pessoa que coloca uma corda no seu pescoço, ela não tem esperança. Aleluia. Já ouvimos falar de pastores que depois do culto paga suas contas, abraça sua família, entrou no quarto e suicidou, porque perdeu a esperança, se afastou da esperança. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer, irmãos, agarre a esperança. Agarre o Senhor Jesus. Segure Ele até o fim. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Tantas e tantas coisas têm tirado a esperança das pessoas, principalmente dos crentes. Quantas coisas têm afastado as pessoas de Jesus. Eu ouvi uma palavra e ficou guardada no meu coração, de um pastor, e ele pregava no versículo, primeira carta de João, último versículo, capítulo 5. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O que chama a atenção, irmãos, é que ele está mandando crentes guardar dos ídolos, se guardar dos ídolos. Ora, como assim os crentes têm que se guardar dos ídolos? Porque quando se pensa em ídolos, se pensa em Baal, se pensa naqueles deuses. Mas digo, existem muitos ídolos que estão roubando a esperança dos crentes, irmãos. Ídolos como dinheiro, vaidade, fama, status. As pessoas passam o seu tempo, gastam suas vidas, o seu intelecto buscando essas coisas, se esquece de buscar a Jesus. E no dia da angústia não tem esperança, porque não tem mais Jesus. Eu digo a vocês, busque a Jesus. Busque a Jesus. Veja, se o seu ídolo é o dinheiro, curve-se a Ele. Mas se seu ídolo é Jesus, então se agarre nele e curve a Ele. Aleluia! Segure em Jesus. Ele é a esperança. Aleluia! Certa vez eu estava atendendo um cliente meu na barbearia. E ele gostava muito de me questionar a respeito de várias coisas. Quando foi um dia, ele veio com uma conversa. E ele disse: Quinho, eu tenho uma tia que é crente igual a tu. E tudo que acontece a ela, ela atribui a Deus. Tudo de bom que acontece a ela, ela atribui a Deus. Mas ela tem câncer. E Deus nunca curou o câncer dela. Irmãos, quando ele falou isso, mas me deu uma alegria aqui dentro. Porque a tia dele tem esperança. A tia dele tem o que ele não tem: esperança. Aleluia! Ela sabe que Deus a pode curar, mas se não curar, ela vai estar na glória. Aleluia! A nossa esperança, irmãos. A Bíblia diz: mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque as coisas do mundo, irmãos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E essas coisas elas passam. Mas logo em seguida, o texto nos diz: aqueles que fazem a vontade do Pai viverão para sempre. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é daqui para além. E Jesus é o caminho para chegar. Então se agarre a Jesus. Se agarre à sua esperança. Deus quer renovar a esperança de crente aqui hoje. Aleluia. Escute. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desesperado, porque talvez você esteja longe de Jesus. Mas Ele hoje está dizendo: eu quero me aproximar. Eu quero ser a sua esperança. Se derrame agora aos pés de Jesus. Aleluia. Se derrame agora, urgentemente, aos pés de Jesus. Você, eu, nós precisamos dessa esperança. Os judeus tentaram matar a sua esperança. Aleluia. Não deixe Cristo morrer na sua vida. Não deixe Cristo morrer na sua vida. Aleluia. Se agarre a Ele. Mas mesmo para os judeus, irmãos, mesmo para eles, ainda há esperança. Porque Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Você pode estar afastado dela, mas ela está viva, ela está ali esperando. Aleluia! Se agarre a Jesus. Se agarre à nossa esperança. Se agarre à sua esperança. Se derrame hoje aos pés de Jesus. Aleluia! E receba força para continuar caminhando. Receba renovo do Senhor essa noite. Aleluia! Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua amada igreja. Em nome de Jesus.